quero, inicialmente, dar a vocês algumas notícias que eu acho relevantes sobre a reforma do Código Civil. São informações que eu acho que a gente precisa reforçar aqui. Primeiro, a reforma vai sair, né? Há quem pense que não vai, mas eu quero dar essa informação a vocês de fonte segura. A reforma vai sair no próximo ano, tá? Esse ano foi um ano de eleições, foi um ano que as condições políticas não permitiram o início da tramitação da reforma, mas no ano que vem a reforma vai sair. E lembrar a vocês que esse período que nós estamos esperando essa reforma não é um período longo, né? Basta lembrar que o nosso código atual, que teve uma sistemática de elaboração semelhante a esse trabalho que nós estamos fazendo agora, também teve uma comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, e naquela ocasião, a comissão de juristas apresentou o anteprojeto que nós fizemos esse ano, eles apresentaram em 1970. E o anteprojeto só virou projeto em 1974. Foram 4 anos entre a apresentação do anteprojeto pela comissão e o início da tramitação legislativa. Portanto, esse período do início, foi abril, final de abril que nós apresentamos, e o início do ano que vem, não é um período demasiadamente longo. E é um período necessário para que o texto seja modulado, sofra exatamente uma maturação necessária para o início da tramitação legislativa. E nós estamos vendo isso com a quantidade de debates que estão ocorrendo sobre a reforma do Código Civil. Uma reforma que não pode ser feita a toque de caixa, ninguém pode mudar o Código Civil assim da noite para o dia. Aliás, uma das críticas mais injustas que foram feitas aos trabalhos da comissão foi que o anteprojeto foi elaborado em tempo muito rápido, como se a reforma estivesse concluída com o anteprojeto, quando ela nem começou a tramitar. Também considero injustas, ou pelo menos pouco contributivas, algumas críticas que têm sido feitas aos textos que estão sugeridos no anteprojeto, que são críticas vazias do ponto de vista do aprimoramento do texto projetado, porque a maioria delas, ou quase todas as que eu já li, não trazem nenhuma sugestão de aperfeiçoamento, mas apenas a crítica destrutiva, no sentido de que o texto não é bom e que não deve seguir adiante. E o grande perigo desse tipo de crítica é que o texto pode passar como está, sem sofrer nenhum aperfeiçoamento. E eu digo isso a vocês, como alguém que foi espectador da reforma do Código Civil anterior, quando aconteceu exatamente isso. Nós estávamos entre 1999 e 2002, foi o período que eu trabalhei na reforma, ou no novo código, no que virou o novo Código Civil de 2002, né? E todas as críticas que a gente recebia na ocasião eram críticas destrutivas. Ou seja, o projeto está desatualizado, não é? Tem questões inconstitucionais, então não pode aprovar o projeto. Raríssimas foram as sugestões concretas. Olha, melhora esse artigo, não é? Tem uma redação melhor, desse jeito não está bom. Raríssimas foram essas sugestões. E todas as que chegaram na época foram aproveitadas e incorporadas ao texto. E eu sinto muito que naquela ocasião essas críticas, a maioria, tenham sido nesse sentido, de críticas destrutivas, porque o Código Civil de 2002 poderia estar muito melhor. Talvez nem precisasse de uma reforma legislativa hoje. Eu dou o exemplo do direito das sucessões. O direito das sucessões, que talvez agora, nessa reforma atual, seja parte do Código que mais demanda uma atualização, na época da tramitação legislativa não recebeu uma única sugestão de nada. O texto que foi aprovado no final foi o texto original do anteprojeto da Comissão Miguel Reale, com exceção de um artigo, que foi o 1790, que entrou depois no Senado.
e que nem existe mais hoje. Então, eu tenho no direito das sucessões um texto que é originário do anteprojeto de 1970. E por quê? Porque não houve essa participação iterativa da comunidade jurídica em geral para sugerir o aprimoramento do texto. Nós, no IBDFAN, Rodrigo, Berenice, todos aqui lembram que nós começamos a fazer isso e fizemos muita coisa ainda, mas não deu tempo fazer mais, porque já estávamos na fase final. Se aquilo que nós fizemos em 2002 a gente tivesse feito um pouco mais atrás, a gente teria feito muito mais. E eu fico, então, preocupado com esse movimento crítico em relação à reforma atual, com medo que se repita essa mesma situação. Ou seja, as pessoas só dizem que o texto não está bom e não fazem nenhuma sugestão, e o texto vai passar como está. Vai passar como está, porque existe uma vontade política de se reformar o Código Civil. Posso dizer isso a vocês com segurança. Existe uma vontade política. Então, a reforma vai sair. Se todos não fizerem as suas contribuições construtivas, concretas de alteração do texto, vai passar do jeito que está. Então, não adianta, Silvia, falar, não pode passar. Vai passar. Ou se faz concretamente as propostas para que a gente possa ter uma coisa melhor, ou a gente vai ter o que está aí. De qualquer forma, eu quero dizer a vocês e passar uma convicção pessoal. Ainda que seja o texto que está aí, eu acredito que ele é melhor do que a lei que nós temos em vigor. É um texto que avança em vários aspectos. Acho que pode ser muito melhor, mas muito melhor. Ele pode melhorar muito. Mas, em comparação com o que a gente tem hoje em vigor, acho que já é um grande avanço. Acho que é um texto que efetivamente melhora a vida das pessoas, em muitos aspectos. Em alguns aspectos, a gente vai ter alguma judicialização a mais, algum conflito judicial. Claro! Não existe mudança legislativa que não provoque eventuais novos conflitos judiciais. Alguma judicialização a gente vai ter, mas isso faz parte do processo de alteração legislativa. E, entre os pontos que melhoram a vida das pessoas, eu vou entrar exatamente no tema que a gente está falando nesse painel, de uma ampliação da autonomia privada. E essa foi uma das diretrizes que nós adotamos no grupo, na subcomissão que elaborou a proposta para sucessões. Ampliar a autonomia privada. Esse foi uma necessidade que a gente sentiu, porque no direito de família e sucessões ainda impera uma corrente excessivamente intervencionista que já veio combatida no Código Civil de 2002, porque a gente tem um princípio consagrado no Código Civil de 2002, do artigo 1510, que é o princípio da intervenção mínima na família. A lei atual já é expressa, dizendo que é vedada a qualquer pessoa de direito público ou privado intervir na comunhão de vida instituída pela família. Isso é um princípio que está lá. E ainda assim, nós ainda temos um movimento excessivamente intervencionista nas relações de família e mais ainda nas relações de sucessões, o que é ainda mais grave, porque nas relações sucessórias nós temos relações jurídicas essencialmente patrimoniais, onde a intervenção é absolutamente invasiva, indevida e que não afeta, na maioria das situações, direitos existenciais, mas direitos patrimoniais. E por isso as pessoas devem poder sim renunciar antes ou depois ao que quiserem em matéria de direitos sucessórios, e eu vou mostrar para vocês que a proposta caminha nesse sentido. Entre os temas, e aí eu estou trazendo alguns exemplos que estão postos no texto, onde a gente amplia essa autonomia privada. Então, por exemplo, a questão da desjudicialização de todos os procedimentos onde a gente conseguiu desjudicializar, aqui um exemplo, a questão da mudança do regime de bens. Não faz nenhum sentido que a mudança
ainda se submeta a um processo judicial, ainda que de jurisdição voluntária, mas não só isso, também a alteração automática do regime após um período de tempo prefixado, que é a tal da cláusula sunset, ou sunset clause, né? Você poder já prever a mudança de regime, e a questão dos regimes híbridos ou atípicos, que a gente já tem isso hoje, e ainda assim, vejam como é uma questão quase ideológica, a questão de se intervir mais ou intervir menos na família. Nós já temos hoje uma possibilidade de instituição de regimes híbridos, né? Eu posso mesclar cláusulas de regimes de comunhão e de separação. Aqui a gente está trazendo na proposta de forma mais explícita isso. Mas já é possível hoje. E ainda assim a gente encontra alguma discussão quando a gente quer colocar nos nossos pactos essas cláusulas híbridas, por exemplo, a separação em relação a determinados bens e comunhão em relação a outros bens, ou ainda condicionando isso a um termo prefixado, que o casamento, após 5 anos de convivência, se adquirirem bens imóveis, eles se comunicam, né? Mas os bens móveis, sobretudo recursos em conta corrente, não se comunicam. A gente pode fazer isso hoje, mas há quem diga que não. Há quem diga que isso, não, isso aí é uma mudança de regime sem judicializar. Há quem diga isso. Então, é uma questão ideológica, muitas vezes. E isso, a reforma vem no sentido de afastar esse tipo de interpretação, abrindo, portanto, todas essas possibilidades para que a gente possa pactuar em matéria patrimonial tudo aquilo que nos convier. E aí, João Aguirre, não são direitos existenciais, são direitos patrimoniais. E sobre direitos patrimoniais eu posso dispor, eu posso renunciar, eu posso submeter à arbitragem. O professor Calderon tem uma obra clássica de arbitragem no direito de família e sucessões, que eu super indico, participei aqui da banca dele, isso é um tema também que eu prezo muito. A gente pode levar para a arbitragem qualquer conflito patrimonial disponível de direito de família e sucessões. Aqui uma outra questão, que até eu falei disso, gente, no ano passado, no Congresso aqui de Búzios, sobre a questão da sucessão na empresa, sucessão de cotas sociais, de participações societárias. A gente está detalhando aqui na proposta o que já pode ser feito hoje. O contrato social já pode dispor sobre a sucessão do sócio, já pode dispor sobre a substituição do sócio pelo herdeiro escolhido. Isso já é possível ser feito hoje. E nós estamos aqui detalhando na proposta. E, aliás, nesse sentido, eu até faço sempre essa observação, às vezes as pessoas perguntam, por que olhar a reforma do Código Civil agora, se a gente não sabe nem quando vai ser aprovado? Porque a gente não espera, né? Vamos continuar com o Código Antigo e vamos deixar para olhar isso aqui quando for aprovado. Mas, na verdade, uma das diretrizes adotadas pela comissão foi incorporar na lei aquilo que a gente já pode fazer hoje e que muitas vezes não tem previsão legal, né? E o Aguirre colocou isso muito bem, da necessidade da lei para trazer segurança jurídica. E por isso a gente está trazendo no direito projetado, né, para a lei, aquilo que a gente entende que já pode ser feito hoje, porque os tribunais autorizam, porque o CNJ autoriza, né, porque na junta comercial eu já faço. Então é isso também que a gente está trazendo aqui para a reforma do Código Civil. Então a gente tem essa possibilidade da gente dispor das cotas societárias nos contratos sociais, e quando houver essa previsão, como é que você resolve a sucessão na empresa? Leva o contrato para a junta comercial, a alteração, e está acabado. Não precisa de inventário, de alvará, nada. Eu vou fazer 100% extrajudicial esse procedimento. Vejam que isso, e aí o Daniel colocou a questão que a gente não dá aula de direito das sucessões, a gente dá aula de direito de sistema sucessório. E dentro do sistema, quando ele fala direito civil,
Não é só o livro 5º da parte especial, não, tá? A gente vai trabalhar com todos os livros do Código Civil. Quando a gente dá aula de direito das sucessões, é com todos os livros, inclusive com o direito de empresa, né? Eu vou andar mais rápido aqui por conta do tempo, só tenho 4 minutos e eu vou cumprir rigorosamente esse tempo. Mas uma outra proposta que a gente está apresentando e que a gente acha que vai solucionar muitos conflitos que existem no dia a dia do litigioso sucessório é a questão, e aí tem a ver com a contratualização e com a autonomia privada, que é transformar o autor da herança no guia, no condutor do seu próprio inventário. É o autor da herança que tem que ter a última palavra no inventário, e não o juiz ou os herdeiros. E por isso, a gente colocar aqui essa previsão do inventariante testamentário como o primeiro na ordem de preferência. Então, ele tem preferência sobre todos os demais que estão lá na ordem do CPC. Se o autor da herança nomeou em testamento um inventariante, esse deve prevalecer, não importa qualquer outra previsão legal. E este inventariante pode ser também uma pessoa jurídica, porque não há nenhum empecilho, não há nenhuma contraindicação a que seja uma pessoa jurídica, como é na recuperação judicial de empresas. A função do inventariante é semelhante à do administrador judicial numa recuperação. Então, não há por que haver essa restrição. E, finalmente, também facilitar a remoção do inventariante, não o testamentário. O testamentário sempre é a opção, é a escolha e deve prevalecer, mas não havendo inventariante testamentário, sempre que houver qualquer conflito com os herdeiros, ou a maioria dos herdeiros discordar daquele inventariante, o juiz, então, nomeará um inventariante dativo. Né? São formas de se prevenir os conflitos que eternizam os inventários. A gente sabe que remover um inventariante, por exemplo, é uma das missões assim, mais difíceis no dia a dia fora. Se, finalmente, o último ponto que eu queria destacar, e até comentar um pouco o que o Aguirre falou sobre a nossa divergência em relação à renúncia prévia a direitos sucessórios, a gente está trazendo aqui 6 parágrafos sugeridos ao artigo 426 para permitir diversos contratos sucessórios. Na verdade, a ideia é que a gente tenha um novo título sucessório no Brasil, que é a sucessão contratual, nessas hipóteses. Então, a gente tem a testamentária legítima e a gente vai ter a sucessão contratual. Então, os herdeiros poderão, previamente, estabelecer entre si regras sobre colação de bens, que bens, quais bens serão ou não colacionados e de que forma e qual o valor que será considerado. Se tiver havido um excesso inoficioso, se aquilo será trazido, tudo isso poderá ser previamente combinado entre os herdeiros, né? Sem que isso caracterize um contrato sob herança de pessoa viva que estaria vedado no caput. Então, são diversas exceções que estão estabelecidas aí, e também uma delas, a questão da renúncia prévia. E aqui vai um pouco mais do que nós defendemos hoje, porque nós defendemos hoje que é possível renunciar previamente, cônjuges e companheiros, a um direito específico, não a herança, mas há um direito sucessório específico, que é o direito de concorrer com os descendentes, que a gente chama de direito concorrencial. Esse direito, que é diverso da herança, pode ser renunciado previamente, porque não é herança, é um outro direito sucessório diverso da herança. Mas o que está sendo proposto aqui vai além. Vai permitir que as pessoas renunciem também à condição de herdeiro, não só ao direito concorrencial. Porque, por exemplo, o cônjuge é herdeiro da terceira classe, independentemente do direito de concorrer com os descendentes. Então, passando a reforma, ele vai poder renunciar também a essa condição. Ou seja, ele não receber a herança se renunciar previamente a essa condição. Então, isso vai
nessa linha aqui, já finalizou o tempo, eu vou finalizar mesmo, nessa linha de ampliação da autonomia privada. Não é autonomia da vontade que nós estamos defendendo aqui, João Aguirre. É autonomia privada, sim, dentro de limites, dentro de regras, né? Levando em conta, sim, uma função social também. E quando a gente pensa em função social da sucessão, aqui no projeto, vocês vão ver que nós temos uma ampla iniciativa de proteger as pessoas vulneráveis, né? Basta-se ver a possibilidade do autor da herança destinar uma parcela maior da legítima para um herdeiro necessário que tiver em condições de necessidade, de vulnerabilidade em relação a outros. E várias outras propostas. Então, assegurar a autonomia privada é resgatar a dignidade de um personagem esquecido na sucessão hoje, que é o autor da herança. O direito sucessório hoje ele vem sendo interpretado ao longo das décadas, como se o direito fundamental de herança só tivesse um único titular, que é o herdeiro. Tudo para o herdeiro, nada para o autor da herança. A revisão que está sendo feita, e nessa linha de ampliação da autonomia privada e da contratualização, vem resgatar essa dignidade desse personagem, sem o qual não existiria herança e não existiria sucessão. Só existe sucessão porque existe esse personagem que precisa ser resgatado. Gente, passei 1 minuto só. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, hein? Obrigado.